é sobre nutrição e imunidade, né? Eu mandei a aula para vocês. E a atividade que eu vou passar para vocês está aqui no slide, no final da nossa aula, tá? Então, ao final da aula, vocês vão ver o que é para fazer, tá bom? Então, vamos lá, começando. A gente vai falar de nutrição clínica e dietoterapia aplicada à imunidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso sistema imunológico. Gente, eu vou botar no silencioso, porque está atrapalhando um pouquinho aqui, tá? Deixa eu ativar o mudo aqui. Então, vamos lá. O nosso sistema imunológico, ele é composto, na verdade, por um conjunto de células, por diversos tecidos e moléculas, tá? E a função deles é atuar no processo de resistência a infecções. Deixa eu admitir o pessoal. E aí, como funções, quais são as principais funções do nosso sistema imunológico? As principais são as seguintes, né? A primeira delas, prevenir contra agentes infecciosos, tais como os vírus, as bactérias, agentes tumorais, né, os próprios tumores, poeiras, pólen, tá? E uma outra função importante seria a erradicação de algum tipo de infecção que já estivesse existente, tá? Então, por exemplo, houve uma falha no mecanismo inicial, né, de proteção contra a infecção, o indivíduo desenvolveu um quadro infeccioso, e então o nosso sistema imunológico ele vai atuar tentando erradicar essa infecção que se instalou, tá certo? Essas duas funções que eu acabei de citar, elas são consideradas funções benéficas, tá, do nosso sistema imunológico. Porém, existem situações em que nosso sistema imunológico, eles podem atuar de forma, vamos dizer assim, maléficas, né? E quando elas atuam de maneira insatisfatória? Quando o nosso sistema imunológico tem respostas anormais, tá? Ele age de uma forma anormal, tá? Em que situações isso acontece? Por exemplo, quando a gente desencadeia doenças autoimunes. O nosso corpo, né, o nosso sistema imunológico, ele desencadeia uma série de reações, né, contra o nosso próprio corpo. E a isso a gente dá o nome de doenças autoimunes. E outra situação são as doenças inflamatórias, tá? Então, esses dois tipos de situações, elas são consideradas prejudiciais. São reações desencadeadas pelo nosso sistema imunológico, mas que prejudicam o nosso corpo, tá? E aqui, nesse slide, a gente vai ver as principais células que atuam no nosso sistema imunológico, tá? Elas são o nosso sistema imunológico ele é composto de glóbulos brancos, que são chamados de leucócitos. Isso aí todo mundo conhece, né? Os leucócitos ou as nossas células de defesa. Eles são produzidos na medula óssea, tá? Então, esses leucócitos, eles são produzidos na medula óssea e são maturados em alguns órgãos específicos, tais como a medula, o timo e alguns órgãos linfóides, como os linfonodos, que a gente tem espalhado por todo o nosso corpo, e o baço, por exemplo, tá? E aqui do lado a gente tem, né, os dois tipos de glóbulos brancos, né, os dois tipos de classe, né, dos glóbulos brancos, aqueles que são classificados como os fagócitos e aqueles classificados como os linfócitos.
Os fagócitos são aqueles responsáveis pelo processo de fagocitose. Eu não sei se vocês lembram lá da citologia, que essas células que realizam a fagocitose, elas englobam um corpo estranho, uma substância estranha, tá? Fazendo com que essa substância estranha, ela entre, né, no interior da célula para que essa célula de defesa possa eliminar essa substância estranha. Então, por isso que ela tem esse nome, né, de fagócitos, tá? Porque essas células desempenham essas funções, tá? E a gente tem os linfócitos, tá certo? Ambas constituem células de defesa, mas a maneira com que elas atuam são diferentes, tá? Dentre os fagócitos, a gente vai falar especificamente de dois. Os neutrófilos, que são os grandes responsáveis pelo processo de fagocitose dos agentes patogênicos, tá? Aqueles agentes que entram, né, no nosso corpo. E os monócitos, que são células, né, que também realizam o processo de fagocitose, mas para realizar esse processo de fagocitose, eles sofrem um processo de diferenciação, tá? Eles se transformam em um outro tipo de célula, que são os macrófagos. E é o macrófago que vai realizar o processo de fagocitose, tá? Já os linfócitos, os dois tipos que a gente vai abordar são os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B, eles são os grandes responsáveis pela produção dos anticorpos, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, tá? E os linfócitos T são as células, né, que são subdivididas em duas classes principais. Os linfócitos T do tipo CD4 e os linfócitos T do tipo CD8, tá? Os linfócitos T CD4, eles vão iniciar as respostas imunológicas. Já os linfócitos T do tipo CD8, que são os citotóxicos, eles recebem uma outra nomenclatura, que são os linfócitos natural killer. Por que recebem essa nomenclatura? Porque eles são os linfócitos responsáveis por matar células que foram infectadas por vírus, tá? Então, o linfócito TCD8 é aquele que mata a célula que está infectada pelo vírus, tá certo? A gente vai estudar mais a fundo esses tipos de células de defesa, tá? Então, como é que atua o nosso mecanismo de defesa? O nosso sistema imunológico, ele possui, né, um mecanismo de defesa que é dividido em dois tipos de imunidade. A imunidade inata e a imunidade adquirida, certo? A imunidade inata é aquela imunidade natural, ou que recebe uma outra nomenclatura, é uma imunidade nativa, ou seja, ela está presente no indivíduo desde o momento que ele nasce, tá? Ela, na verdade, ela atua como a primeira linha de defesa do indivíduo contra os agentes infecciosos comuns, como os vírus, as bactérias, tá? Agora, uma grande característica desse tipo de imunidade é que elas desencadeiam respostas inespecíficas. Por quê? Porque esse tipo de imunidade, ela vai apenas identificar que o corpo ele foi invadido por algum agente estranho, tá? Alguma substância estranha, algum micro-organismo estranho, mas não consegue identificar que micro-organismo foi esse. Se foi um vírus, se foi uma bactéria, se é um tumor, então não consegue identificar que tipo de micro-organismo foi aquele, tá? Então essa é a grande característica da imunidade inata.
gerar uma resposta inespecífica. E por que inespecífica? Porque ela não identifica qual o tipo do agente estranho que invadiu o corpo, tá? E quais são os constituintes desse tipo de imunidade, né? São dois. Primeiro, as barreiras, né? E os outros são o... Peraí, deixa eu só minimizar aqui para eu poder ler. Primeiro são as barreiras epiteliais, né? E os agentes, as células, na verdade, que protegem o corpo, eliminando os micro-organismos. Então, quais são os constituintes da imunidade inata? As barreiras epiteliais e as células de defesa do sistema complemento, tá? Qual a função das barreiras epiteliais? Prevenir contra a infecção. Promover realmente uma barreira de proteção, tá? Uma camada de proteção, para impedir a entrada da infecção. Então, quais são os exemplos de barreiras de proteção, dessas barreiras epiteliais? A nossa pele, o trato gastrointestinal, toda aquela mucosa do trato gastrointestinal, o trato respiratório também é considerado uma barreira epitelial, certo? E quais são aqueles constituintes que eliminam os micro-organismos? São as células natural killer, que são aqueles linfócitos, né? Que eu já falei para vocês. Os fagócitos e o sistema complemento, tá? Então, esses são os grandes constituintes da imunidade inata. Então, desde que a gente nasce, a gente apresenta, né, as barreiras epiteliais, as células natural killer, né, que são os linfócitos, a gente apresenta os fagócitos e a gente apresenta o sistema complemento. Beleza? Até aí, algum questionamento? Estou passando, hein? Então, aqui, nessa figura, a gente consegue ver, nessa primeira parte aqui, a pele, né? O tecido epitelial, né? Então, a pele, ela possui uma camada, né, superficial que a gente conhece por queratina, né? Essa queratina, ela é, na verdade, uma barreira física que impede a entrada de micro-organismos, ou seja, ela é uma barreira física que impede a entrada de agentes infecciosos, certo? Além da pele, a gente viu que o trato gastrointestinal e o trato respiratório, eles também atuam como barreira física. Por quê? Porque eles produzem muco, né? E esse muco é que vai constituir essa barreira, essa proteção, tá? Então, o trato gastrointestinal e respiratório produz um muco que vai atuar como uma barreira de proteção, e a pele produz a queratina, que vai proteger a pele contra a entrada destes agentes infecciosos, tá? Além disso, a nossa pele, né, ela também ela essas barreiras epiteliais, elas sintetizam substâncias, né, que atuam como antibióticos naturais, né, que são as defensinas e as catelicidinas, tá? Então, todas essas barreiras epiteliais sintetizam essas substâncias que também vão estar ajudando a proteger do corpo, né, contra a entrada desses agentes, tá? E aí, em um terceiro momento também, entre esses tecidos, né, nesse tecido epitelial, existe um tipo de célula, que é o linfócito, né, intraepitelial, que está entre esses tecidos, que ele tem a função também de proteger, né, as nossas células, os nossos tecidos, contra a entrada desse agente infeccioso, tá? Beleza, gente?
Então, aqui, nesse outro slide aqui, eu trago a foto, né, da nossa microbiota intestinal. Então, vamos supor aqui, o nosso intestino, né, é uma vilosidade intestinal, tá? Um pedaço lá do nosso intestino. E essa partezinha de azul aqui, um azul claro, é a luz do intestino. É por onde passa, né, o alimento, e a depender da posição, né, da localidade do intestino, é onde passa o cocô, né, as fezes, tá? Então, a nossa mucosa, né, intestinal, quando ela está saudável, que é essa que vocês veem do lado esquerdo, a nossa microbiota sã ou saudável, ela se apresenta mais ou menos desse perfil aqui, tá? Nesse perfil. Ela é repleta, né, de uma densa camada de micro-organismos saudáveis, benéficos, que são esses em roxo, tá? E ele apresenta também uma camada bem espessa de mucina, que é um dos constituintes do muco. E aí vocês lembram que eu falei para vocês que o muco é uma substância que é produzida pelo trato gastrointestinal e pelo trato respiratório, e que atua como uma barreira de proteção. É isso, é uma barreira epitelial, tá? Então, na nossa microbiota saudável, a gente tem essas duas camadas mais densas, mais espessas, que vão proteger as nossas células contra a agressão desses agentes patogênicos, que são esses que estão em vermelho, tá? Já no lado direito, a gente vê que a microbiota, que é tudo isso que está em roxo aqui, ela está reduzida, tá? Quando a nossa microbiota ela reduz, né, ela diminui, favorece, né, a entrada desses micro-organismos patogênicos, né? E também as nossas células epiteliais, elas ficam inflamadas, né? Elas não sintetizam a nossa microbiota que não está saudável, né? Ela não consegue também sintetizar o muco em proporções adequadas. Então, vejam que a camada de muco desse lado aqui, ela está menos espessa, né? Está mais reduzida. E isso favorece a penetração desses agentes infecciosos, tá? Desses micro-organismos patogênicos, tá? Então, vejam como é importante o equilíbrio da nossa microbiota, a gente manter o equilíbrio, né, a produção desses micro-organismos benéficos, e a gente ajudar as nossas células epiteliais a sintetizar o muco, né, as células do nosso trato gastrointestinal a sintetizar o muco de maneira adequada, para atuar realmente protegendo essa nossa camada mucosa aqui da infecção, né, da penetração desses agentes patogênicos que vão causar inflamação, né, na nossa mucosa intestinal e desencadear uma série de mecanismos imunológicos. E a partir daí o indivíduo desenvolver doenças autoimunes ou doenças inflamatórias intestinais, tá? Nesse slide aqui, a gente vai ver as duas principais células que atuam na imunidade inata, que são os fagócitos, tá? A gente viu que existe uma infinidade de células fagocíticas, tá? Mas a gente vai falar dos macrófagos e dos neutrófagos, certo? Eu falei para vocês que os macrófagos, eles se originam a partir dos monócitos, certo? E os monócitos, por sua vez, eles são produzidos, né, a partir das células tronco da medula óssea, que originam praticamente todas as células, né, do nosso corpo, né? Então, todas as células do nosso corpo se originam das células tronco, né, da medula óssea. E aí, logicamente, os monócitos vêm, né,
se sofrem processo de diferenciação a partir dessas células da medula óssea, se transformam em monócitos, né? Esses monócitos, eles caem, né, na corrente sanguínea e vão em direção aos tecidos, e lá, né, quando chegam aos tecidos, eles vão sofrer um processo de diferenciação, né, e recebem o nome de macrófagos, tá? Macrófagos tissulares, né? E aí, esses macrófagos, eles podem sofrer, como eu já falei, eles são células que estão presentes nos tecidos, tá? Eles vivem longos períodos nos tecidos, tá? E a depender do tecido onde esse macrófago, essa célula de defesa se localiza, ele recebe uma outra nomenclatura, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, né? Se o macrófago ele está no tecido cerebral, ele recebe o nome de células da micróglia. Se o macrófago ele está nas células do fígado, né? Lá no tecido do fígado, recebe o nome de células de Kupffer. Se esse macrófago ele está alocado no tecido pulmonar, recebe o nome de macrófago alveolar. Se esse macrófago ele está alocado na medula, recebe o nome de osteoclasto. Então, vejam que todas essas células que eu falei, tratam-se de macrófagos, ou seja, são células fagocíticas que têm a função de reconhecer substâncias estranhas, corpos estranhos, e eliminar esses corpos estranhos do tecido, ou seja, tem o papel de defender os nossos tecidos, né, corporais contra a agressão de qualquer agente estranho, tá? Então, os macrófagos, né, eles apresentam o núcleo em forma de ferradura, como vocês podem observar, tá? Aqui, ó, em formato de ferradura. E eles estão de maneira abundante, estão presentes abundantemente no sangue, tá? Desculpa, eles estão em menos concentração no sangue quando comparado aos neutrófilos. Porque eu falei para vocês que os macrófagos eles estão mais presentes nos tecidos, tá? E os neutrófilos circulando pelo sangue, certo? E aí, os macrófagos, eles vivem longos períodos nos tecidos e eles têm a grande função de produzir substâncias, né, que são as citocinas. Essas citocinas, elas Aconteceu alguma coisa? É só pra mim, porque no início eu não tava ouvindo nada. Agora o meu Tá ninguém. mudo para mim também. Então foi problema com ela. Vamos aguardar.
A imagem também sumiu.
Oi, gente, voltei. Caí aqui sem querer. Vamos lá, vamos voltar para a aula. Deixa eu carregar aqui a aula novamente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá bom. Sim. Gente, a gente parou aqui, não foi? Então vamos lá. Como eu estava falando, a- os macrófagos, eles vão ser responsáveis pela produção, né, de citocinas, que são substâncias que vão ativar outras células, né, que são as células natural killer, que são os linfócitos. Então, uma célula vai sintetizar substâncias que vão estimular outras substâncias, tá? Então, os macrófagos produzem citocinas que vão ativar os linfócitos natural killer, e esses linfócitos natural killer vão produzir novas substâncias, né? Novas citocinas, que vão novamente ativar os macrófagos, ou seja, vai dar o comando para que esses macrófagos matem os micro-organismos, tá? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer. Quando o micro-organismo ele invade o nosso corpo, né? Esses macrófagos são uma das primeiras células que chegam, né? Próximas a esse micro-organismo. E aí, eles vão sintetizar essas substâncias, né? Que vão dar o comando para os linfócitos T, né? Virem para perto. Aí esses linfócitos T vão chegar perto e vão produzir citocinas que vão ativar os próprios macrófagos, ou seja, os macrófagos eles não agem sós, né, sozinhos. Eles vão depender dos linfócitos T dar o comando para que eles possam matar aqueles invasores, tá? Então é mais ou menos assim que funciona essa questão dos macrófagos, tá? Vamos ver o que tem mais aqui. Com relação aos neutrófilos, os neutrófilos, eles são diferentes dos macrófagos, morfologicamente falando, porque eles possuem o núcleo, né, polimorfonucleares, ou seja, eles possuem um núcleo com um aspecto de vários núcleos, né? Pela imagem dá para ver a diferença. Enquanto o macrófago ele possui um único núcleo, né, bem visível, com aspecto de uma ferradura, o neutrófilo parece que apresenta três núcleos distintos, né? Mas na verdade é um núcleo com um aspecto de vários núcleos, né? Por isso que ele recebe o nome de polimorfonucleares. Eles são muito mais abundantes no sangue do que os macrófagos e eles vivem algumas horas nos tecidos, né? Diferentemente dos macrófagos. Então, os macrófagos vivem por mais tempo nos tecidos que os neutrófilos, tá? E os neutrófilos, eles não oferecem uma defesa prolongada por mais tempo, tá? A grande diferença entre essas células são essas.
Com relação às células natural killer, que é o que eu falei para vocês, que são os linfócitos T, elas recebem essa nomenclatura porque são células exterminadoras naturais. Natural killer significa isso, células exterminadoras naturais. São da classe dos linfócitos e a sua função é reconhecer as células infectadas, né, que estão infectadas, ou células que sofreram algum tipo de avaria, né, algum tipo de lesão, ou células que estão estressadas, né, esse estressada, leia-se lesão, lesionado, sofreu dano, tá? E a partir do momento que essas células natural killer reconhecem essas células, elas dão um mecanismo para que essas células possam ser destruídas, tá? As células natural killer, elas vão produzir citocinas que vão ativar os macrófagos, como a gente viu no slide passado, tá? No slide anterior. Os macrófagos, eles é que vão destruir, né? Na verdade, aquela substância que eles fagocitaram, tá? As células natural killer e os macrófagos, na verdade, eles atuam sinergicamente, ou seja, eles atuam cooperativamente para eliminar os micro-organismos intracelulares que invadiram o interior da célula. Então, macrófagos e linfócitos, eles agem juntos para matar, né, destruir os invasores, né, intracelulares, certo? Nesse esquema aqui, a gente vai ver nessa gravura aqui na letra A, ao centro, a gente tem, deixa eu mostrar aqui na setinha, né? Ao centro, a gente tem a célula natural killer, né? Que é um linfócito. E a gente vê aqui uma célula estressada, né? Uma célula que sofreu algum tipo de lesão ou dano. E embaixo a gente tem uma célula que foi infectada por um vírus, né? E a gente viu que a função desses linfócitos natural killer é promover a destruição dessas células estressadas, né? Ou dar o comando, na verdade, né? Para a destruição das células que foram infectadas pelo vírus, tá? Então, esse é o papel das células natural killer, tá? Uma outra funcionalidade é que essas células natural killer, nessa imagem B que a gente tem aqui, o linfócito, né, esse linfócito natural killer, ela vai chegar próximo ao macrófago, né, que tem, né, no seu interior o micro-organismo, né, que ele fagocitou. E aí, quando o macrófago, né, quando o linfócito se aproxima desse macrófago infectado, né, com o micro-organismo, ele vai mandar informações para o linfócito de que ele está com esse micro-organismo no seu interior. Então, a partir desse momento, o linfócito T, né, esse natural killer, ele vai liberar substâncias, né, diga-se as citocinas, que vão chegar no macrófago infectado, né, e essas citocinas, elas vão dar o comando para esse macrófago, vai ativar, na verdade, esse macrófago, para que ele promova a destruição dos micróbios que foram fagocitados, tá? Então, essas células natural killer, elas agem dessas duas formas, tá? Promovendo a destruição das células estressadas e a destruição das células infectadas e também agem através desse mecanismo, né? Liberando substâncias que dão o comando para a destruição do micro-organismo invasor, né? O micro-organismo intracelular invasor, tá?
Deu para entender, gente, como é que esse linfócito T natural killer ele funciona? Como é que ela age? Quais as suas funções? Então, a natural killer, ela mesma se destrói, né? Não é que ela se destrói, não. Ela vai destruir a célula que apresenta algum dano, essa célula estressada, ou uma célula que está infectada por vírus, tá? Uhum. Quando ela reconhece que alguma célula do corpo ela está infectada por um vírus, ela vai promover a destruição dessa célula, tá? Ela própria manda destruir, ela dá o comando para destruir, tá? Ou quando tem alguma célula nossa que sofreu alguma avaria, tá? Para que essa célula não, vamos dizer assim, não se transforme num tumor, por exemplo. Ela própria desencadeia mecanismo nessa célula estressada para que ela se destrua, tá? E o outro mecanismo é esse aqui de baixo, essa letra B. Essa célula natural killer, né, esse linfócito natural killer, ele chega perto do macrófago que está infectado, né, que fagocitou, na verdade, né, um corpo estranho, tá? E aí, quando esse linfócito natural killer chegou próximo a esse macrófago, aqui embaixo, que tem essas substâncias estranhas, ela vai liberar uma citocina para dar o comando para que esse macrófago destrua o que tem dentro dele. Entendeu? Porque o objetivo do linfócito natural killer não é matar o macrófago, porque o macrófago também é uma célula de defesa, diferente das outras lá, que é a célula estressada e a célula infectada. São células comuns do nosso corpo. O macrófago não, é uma célula que ajuda a natural killer, é uma célula de defesa também. Se ela mata essa célula de defesa, vai estar acabando o nosso sistema imunológico, entendeu? Então, por isso... Oi. E isso vai ser sempre ou vai ser... Ai, eu não sei como falar agora. Ou vai ser tipo, primeiro, depois que o corpo foi infectado uma vez, para ele ter que reconhecer? A gente vai estudar essa parte aí de... você está querendo saber processo de produção de anticorpo, não é isso? A primeira exposição. A gente vai estudar. Ainda não, né? Hã? Não seria isso ainda não, né? Ainda não, a gente vai estudar mais à frente. Uhum. Tá bom, obrigada. Tá? Deu para entender mais ou menos esse mecanismo? Ou não? Deu. Tá bom, então eu vou passar, tá? Então, o que a gente estudou foi a imunidade inata, né? Que é a imunidade que a gente nasce com ela. E aí eu falei dos constituintes que fazem parte dessa imunidade, que são os linfócitos, o linfócito natural killer, né? O macrófago, ai meu Deus, peraí. O macrófago e o neutrófilo. E agora a gente vai estudar a imunidade adquirida, tá? Essa imunidade adquirida, o nome fala por conta própria, né? É também conhecida por imunidade adaptativa ou específica, certo? Esse tipo de imunidade, ela só vai ser adquirida após a exposição ao micro-organismo. E aí está a resposta da sua pergunta. Foi Letícia, né? Foi. Então, tá a resposta da sua pergunta. Depois que nós nos expusemos a um micro-organismo, tá? Que a gente não havia se exposto antes, o nosso corpo, ele vai desenvolver esse tipo de imunidade. Por isso que o nome é imunidade adquirida, tá? Então, a imunidade adquirida,
a imunidade adquirida, ela ocorre após a exposição ao micro-organismo. Ou seja, a primeira exposição da pessoa ao micro-organismo, ela não vai gerar uma resposta eficaz, tá? Por exemplo, esse mecanismo é o mecanismo da vacinação, tá? E o mecanismo da mãe e do filho. Por exemplo, quando é exatamente isso que a gente está vivendo agora, o Covid-19. Quem não teve Covid-19, a gente não desenvolveu esse tipo de imunidade, a gente não adquiriu esse tipo de imunidade, porque é um vírus novo que a gente ainda não produziu anticorpos, tá? A gente não produziu defesa para esse tipo de vírus, tá? Então, a indústria, ela está trabalhando para produzir uma vacina, para que essa vacina a gente possa se expor a esse agente, né, esse antígeno, na verdade, né, do Covid, para que a gente possa desenvolver anticorpos para que quando a gente se expuser ao Covid, a gente não desenvolva a doença como está acontecendo com a população, tá? Deu para entender mais ou menos? Esse é o mecanismo da vacinação. A gente toma a vacina para que a gente desenvolva anticorpos para nos proteger, tá? Para preparar o nosso corpo para quando a gente se expuser pela segunda vez àquela substância, aquele agente, a gente possa ter anticorpos para combater aquele agente agressor. Tá certo? Deu para entender? Mais ou menos? Então, Deu. vamos lá. A imunidade adquirida, ela gera uma memória imunológica, tá? Então, por isso que ela é tão importante. A gente nunca se expôs a nada, tá? Vamos dar o exemplo do Covid. Se amanhã se descobrir a vacina e disser, temos a vacina para todo mundo, vamos começar a campanha de vacinação amanhã. Então, todo mundo vai se vacinar. Para quê? Para que a gente gere uma memória imunológica no nosso corpo, criando anticorpos para que quando a gente se expuser ao vírus por uma segunda vez, a gente possa desencadear uma resposta mais intensa, mais específica, mais, vamos dizer assim, eficaz, tá? Para que o nosso mecanismo de defesa ele seja mais eficaz para combater aquele vírus. Deu para entender? Deu. Tá. Então, na imunidade adquirida, a gente gera uma resposta específica, diferentemente da imunidade inata. Na imunidade inata, a resposta é inespecífica. Qual a diferença? Na imunidade adquirida, a resposta é específica, por quê? Porque o corpo, ele consegue, né, o nosso organismo, ele consegue diferenciar, distinguir qual é a substância que está invadindo o nosso corpo. Ou seja, qual é, a substância produzida pelo micro-organismo que está invadindo o nosso corpo. Tá? A exemplo, existem micro-organismos que, vamos dizer assim, produzem uma substância específica à base de proteína. E o nosso corpo, ele é capaz de reconhecer que essa substância é uma proteína produzida pela bactéria tal.
Então, por isso que a resposta que a gente gera é uma resposta específica, porque o corpo é capaz de diferenciar a substância produzida pelo micro-organismo. Já na imunidade inata, não. A imunidade inata, a resposta é inespecífica, porque o corpo reconhece que foi invadido, mas não sabe por que tipo de micro-organismo, né? E não sabe a substância que aquele micro-organismo produz, tá? Deu para No entender? caso, essa age mais rápido. Oi? No caso, essa ela age mais rápido. Sim. Numa segunda exposição, né? Na primeira não, mas numa segunda exposição, o mecanismo de ação é muito mais rápido, tá? Uhum. Tá. Então, quem faz parte desse tipo de imunidade? Os linfócitos T e os anticorpos, tá? Então, os linfócitos T, eles vão reconhecer apenas antígenos proteicos. Antígenos são as substâncias produzidas pelos micro-organismos, tá? Então, toda substância que é produzida pelos micro-organismos, seja ele bactérias, vírus, o que quer que seja, toda substância que é produzida por eles, a gente chama de antígeno, tá? Então, os linfócitos T são capazes de reconhecer apenas os antígenos proteicos, que são proteicos. Já os anticorpos, eles são mais específicos, tá? São proteínas específicas que são produzidas pelos linfócitos B. E esses anticorpos, eles vão reconhecer, além de proteínas, dos antígenos proteicos, vão reconhecer antígenos à base de carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. Então, esse tipo de imunidade, ela é muito mais específica. Por isso que a resposta é específica, tá? Porque reconhece todos os tipos de antígenos. Proteína, carboidrato, lipídio, ácido nucleico, tá? Certo? Então, quem constitui a imunidade adquirida? Os linfócitos. Linfócitos T e linfócito B. O linfócito B vai produzir os anticorpos. Tá bom, gente? Então, vamos passar. E aí, falando ainda, né, da imunidade adquirida, essa imunidade adquirida ainda é dividida em dois tipos, tá? A imunidade adquirida humoral e a imunidade adquirida celular. A gente vai estudar primeiro a imunidade adquirida humoral. Essa imunidade, ela é mediada por proteínas solúveis, tá? Como é o caso dos anticorpos, certo? E esses anticorpos, eles são produzidos pelos linfócitos B, tá? Então, esses anticorpos, eles são secretados, né, nos líquidos corporais. Ou seja, que líquidos são esses? A circulação, né, nossa circulação sanguínea, e os líquidos da mucosa, tá? E esses anticorpos, eles vão reconhecer os antígenos que estão fora da célula, extracelular. Então, vamos botar uma informação na cabeça. A imunidade adquirida do tipo humoral, ela vai reconhecer antígenos extracelular, tá? Certo? Os anticorpos, eles vão identificar e vão se ligar à superfície das substâncias estranhas. E a partir daí, vão sinalizar essas substâncias estranhas, né? Como corpos estranhos, tá? Para que esses corpos estranhos, eles possam ser capturados pelos fagócitos, por aquelas células fagocíticas, tá certo? Então, vamos ver aqui o esquema, né? Eu falei para vocês que quem faz parte, né, da imunidade adquirida são os linfócitos T e os linfócitos B. Mas
na imunidade adquirida humoral, quem atua aí é o linfócito B, ou seja, os anticorpos, tá? Então, aqui a gente tem a imagem do linfócito T, do linfócito B, e esse linfócito B, ele vai produzir esses anticorpos, tá? E qual a finalidade desses anticorpos? Reconhecer os antígenos, aquelas substâncias estranhas produzidas pelos micro-organismos invasores, certo? Então, aqui, nesse esqueminha, a gente vê aqui, ó, onde eu destaquei no círculo, a gente tem exemplos de micróbios extracelulares, tá? Por exemplo, a gente consumiu alguma comida que veio contaminado por esses micróbios. Aí a gente vê aqui dois tipos, né? Um em forma de cocos, né? Que são esses redondinhos, e outros em forma de bacilos, né? Que são esses que parecem uns bastões, né? Esses em amarelo, tá? Então, temos dois tipos de micróbios aí, de micro-organismos, tá? E aí a gente comeu essa comida e passou, né? Que a gente ingeriu, né? Passou lá pelo nosso trato, né? Tá indo pelo nosso trato digestivo. E vamos dizer que passou intacta, chegou lá no intestino, tá? E aí, o que aconteceu? Chegando lá no intestino, eu falei para vocês que os linfócitos B, eles vão produzir os anticorpos, né? E esses anticorpos, eles são secretados nos líquidos corporais. E que líquidos são esses? Os líquidos da mucosa e os líquidos sanguíneos. Então, se caiu lá no intestino, né? Dentro do intestino, a gente tem a secreção de líquidos. Então, na secreção, né, dessa mucosa intestinal, vai ter um monte de anticorpos produzidos por esses linfócitos B. E esses linfócitos B aqui, eles vão reconhecer, como eu já falei para vocês, quem são esses micro-organismos, tá? Se são micro-organismos que possuem constituintes proteicos, ou glicídicos, ou lipídicos, tá? E aí vocês vejam que eles vão produzir anticorpos diferentes. A gente tem dois tipos de anticorpos aqui, ó. Os anticorpos azuis e os anticorpos vermelhos. Cada um responsável por se ligar a um tipo de micróbio diferente, tá? Os azuis, eles vão se ligar ao bacilo, tá? E o vermelho vai se ligar aos cocos. Então, veja como os anticorpos, eles são específicos para os diferentes tipos de antígenos, certo? Então, aí é que está a grande função dos linfócitos B, é produzir os anticorpos específicos para cada tipo de antígeno, tá? E aí, a partir do momento que eles produzem esses anticorpos vão se ligar a essas substâncias estranhas, a esses antígenos, e vão sinalizar para as células fagocíticas, né? Como temos aqui esse exemplo aqui embaixo, esse fagócito aqui, para que esse fagócito, ele reconheça esses micro-organismos e fagocite ele para que ele possa sofrer o mecanismo de destruição, né? Deu para entender essa imagem aí? Como é que é realizado esse processo da imunidade adquirida humoral? Hein, gente? Vou passando, né? Já a imunidade adquirida tipo celular, como é que ela funciona? A imunidade adquirida celular, ela é mediada pelos linfócitos T, tá? T de tatu.
E aí a gente tem dois tipos de linfócitos T, que a gente já viu lá no primeiro slide. Num dos primeiros slides. O linfócito T CD4 e o linfócito T CD8. O CD4, ele recebe um outro nome, que é o linfócito helper ou auxiliar. E o CD8 é o linfócito citotóxico, tá? Eles possuem funções diferentes. O CD4, eles vão identificar os invasores e vão estimular as respostas imunológicas de outras células. Então, o linfócito CD4, ele vai identificar quem foi que invadiu e vai avisar a outras células de defesa, né, para que essas células possam agir contra esses agentes invasores. Já o linfócito CD8, que são os citotóxicos, eles próprios, né, eles vão destruir as células infectadas. Então, é ele que vai matar essas células, tá? Na imunidade adquirida celular, vai haver o reconhecimento dos antígenos produzidos pelos micro-organismos, sendo que na imunidade adquirida celular, ela vai acontecer em nível intracelular. Ela acontece dentro das células, tá? Diferente da humoral. A humoral, ela acontece fora, extracelular, tá? Na circulação e nos fluidos, tá? Das mucosas, tá? E a imunidade adquirida celular, ela acontece dentro das células. A diferença entre elas são essas, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente tem o linfócito T CD4 e o linfócito T CD8, certo? Vamos ver nessa imagem aqui o mecanismo de ação, tá? Nessa primeira imagem aqui, a gente tem, que está destacada para vocês, a gente tem o micro-organismo, né, em verde. Aliás, a gente tem o macrófago em verde, que fagocitou, né, o micro-organismo, tá? A partir daí, o linfócito T auxiliar, ou linfócito helper, T helper, né, ele se aproxima desse macrófago, tá? E reconhece que esse macrófago, ele está infectado. A partir daí, ele vai liberar, né, substâncias, a exemplo, né, da citocina, né? Vai liberar uma substância para outra célula, né? No caso, para o macrófago. Vai dar um comando para esse macrófago que está infectado, para que esse macrófago ele possa eliminar esses micro-organismos que ele próprio fagocitou, tá? Então, a função desse linfócito T auxiliar é essa, certo? Já o linfócito T citotóxico, que é o CD8, ele vai se aproximar da célula, né, que foi infectada, por exemplo, por um vírus, e a partir do momento que ela se aproxima dessa célula infectada, ela vai dar o comando para essa célula infectada para que ela seja destruída, para que ela elimine, né? Ela própria, né? Porque ela destrua a própria célula infectada, tá? Então, eliminar as células infectadas e os reservatórios de infecção, tá? A diferença do mecanismo de ação do linfócito T, CD4 para o CD8 é essa. O CD4, ela vai dar o comando para que haja destruição apenas do micro-organismo e o CD8 vai aniquilar a própria célula infectada. Tá, gente? E aí, a gente saiu dessa parte, né, da fisiopatologia, né, do conhecimento acerca das imunidades, e a gente vai falar
quem são os grupos de risco, né? Qual é a população que é considerada de risco para ter quadros de diminuição da imunidade, né? O quadro de imunossupressão. São aquelas pessoas desnutridas, os bebês e crianças que não foram amamentados no peito, os idosos, pessoas que possuem algum tipo de doença, né, que a gente chama de imunodeprimidos, como pessoas que possuem HIV, câncer, tuberculose, pessoas obesas e pessoas que sofreram algum tipo de traumatismo, né, por infecção, por algum quadro infeccioso, por algum tipo de estresse, né, por algum tipo de acidente, né, que a gente considera como estresse ou trauma, tá? Então, esses são os grupos de risco que podem desenvolver quadros, né, de supressão da imunidade, né, diminuição da imunidade, tá? E aí, falando acerca dos nutrientes e da imunidade, a gente sabe que os nutrientes, eles são componentes fundamentais para a manutenção do bom funcionamento do sistema imunológico, né? E esses nutrientes, eles são essenciais, né? Quando fornecidos, e por isso eles devem ser fornecidos de forma adequada e equilibrada, tá, gente? Então, assim, para a gente manter o nosso sistema imunológico funcionando adequadamente, a gente tem que manter uma alimentação adequada e equilibrada. Então, as nossas células de defesa, elas vão utilizar os nutrientes, os macronutrientes, né, como os aminoácidos, a glicose e os ácidos graxos, para produzir energia, para que elas possam desempenhar as suas atividades, né, de defesa, defendendo o nosso corpo contra esses agentes infecciosos. Além da utilização desses macronutrientes, o nosso corpo vai utilizar os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, né? As vitaminas e os minerais, eles participam como agentes, né, de enzimas e coenzimas que vão participar de mecanismos, né, de reações, né, das reações químicas aí que acontecem no nosso corpo para a produção dessa energia, tá? Então, se faz necessário o consumo adequado de todos esses nutrientes, dos macro e dos micronutrientes. Então, consequentemente, o aporte inadequado dos macro e micronutrientes leva a um mau funcionamento do nosso sistema imunológico, tá? A ativação do nosso sistema imunológico, né, quando ele é ativado, né, proteínas, a gente viu que proteínas são produzidas, né, como exemplo, os anticorpos, as imunoglobulinas, né, citocinas, proteínas de fase aguda, dentre outras substâncias, né, que são consideradas proteínas, são produzidas. Além disso, também são produzidos mediadores lipídicos, né? Então, mais uma vez, por isso que é necessário o consumo adequado, o aporte adequado dos nutrientes, tá? E aí, a nossa resposta imunológica, ela gera um estresse oxidativo que é normal, que é esperado, tá? Então, o fato do nosso corpo desempenhar as funções, né, de defesa, né, para proteger o nosso próprio corpo, vai gerar um estresse oxidativo. Isso é normal, isso é fisiológico. E qual o problema do estresse oxidativo? É que o estresse oxidativo, ele leva à produção de espécies reativas de oxigênio, tá? E esses ROS aqui, essas espécies reativas de oxigênio, são substâncias que são prejudiciais às nossas células, são substâncias que geram lesões às nossas células. Então, mais uma vez, é extremamente importante o consumo adequado de substâncias antioxidantes, né? Que a gente tenha um aporte adequado não apenas dos macronutrientes,
mas micronutrientes também, que têm a característica de fornecerem ação antioxidante, que vão, vamos dizer assim, inativar, né, vamos dizer assim, né, a ação dessas espécies reativas de oxigênio, né, impedindo com que haja efeitos prejudiciais às nossas células. Então, o papel dos antioxidantes são esses, né, evitar a questão do estresse oxidativo, né, essa lesão ocasionada pelo estresse oxidativo, tá? Então, mais uma vez falando, que é de extrema importância o consumo tanto dos macronutrientes quanto dos micronutrientes, como as vitaminas e os minerais. E hoje em dia, se cogita muito o consumo dos probióticos, né? Para melhorar a nossa questão da imunidade. Vocês lembram que num dos slides, eu mostrei a nossa microbiota, né? Saudável. E na nossa microbiota saudável, vocês viram a quantidade de micro-organismos benéficos, né? Que são considerados benéficos para o nosso corpo, né? E aí, por meio do consumo de probióticos, a gente estaria contribuindo para que a nossa microbiota fosse habitada, né, por esses micro-organismos benéficos, tá? Então, hoje em dia já se cogita a hipótese de fazer o consumo de probióticos para ajudar a uma manutenção, né, um aporte adequado, né, de bactérias benéficas para o nosso corpo, tá? Porém, o consumo desses probióticos deve ser feito com cautela, não é para todos e a qualquer tempo, tem que se avaliar cada caso, porque existem pessoas que possuem um quadro de permeabilidade intestinal, que se a gente der esses probióticos, a gente pode induzir essas pessoas a desenvolver um quadro de infecção, porque esses probióticos são micro-organismos vivos. E se o intestino da pessoa não estiver bem preparado, a gente pode induzir aquela pessoa a desenvolver infecção, tá? E aí, falando dos nutrientes específicos, né, que auxiliam a nossa imunidade, a gente tem vários, tá? E aí vamos falar dos quadros de deficiência, né? Se a gente tem uma deficiência de vitamina A gente pode desencadear uma série de problemas, né, que vai prejudicar o nosso sistema imunológico. Por exemplo, a deficiência de vitamina A, ela vai prejudicar a função da barreira, né? Fazendo com que haja diminuição na produção de muco, a diminuição na maturação das células fagocíticas, né, que são os neutrófilos, vai diminuir a atividade das células natural killer e vai reduzir a resposta à vacinação, diminuindo a produção de anticorpos. Então, se a gente tiver um consumo inadequado de vitamina A, né, e esse consumo gerar um quadro de deficiência, a gente vai ter um prejuízo na nossa função imunológica, tá? Vai haver a alteração das nossas respostas imunes e vai aumentar a suscetibilidade a uma grande variedade de infecções. Já falando da vitamina D, a vitamina D, ela é uma vitamina que ajuda a regular a nossa função imunológica. E seus efeitos vão depender de como está a situação imunológica da pessoa, né? Da condição de saúde que aquela pessoa está, se a pessoa tem algum quadro de doença infecciosa, por exemplo, ou se tem algum quadro de doença autoimune, tá? Uma deficiência de vitamina D, ela gera prejuízos na nossa imunidade. Também pode prejudicar o mecanismo da fagocitose, que é tão importante no processo da eliminação dos micro-organismos que invadem o nosso corpo. Além disso, vai diminuir a síntese de peptídeos antimicrobianos pelos macrófagos e aumentar a suscetibilidade à infecção, piorando a nossa função imunológica. Certo, gente?
Porém, existe uma controvérsia aí de que a vitamina D, ela inibiria a proliferação das células T e a produção de anticorpos, tá? Então, assim, a questão da vitamina D é pessoas que não necessitam da suplementação de vitamina D, fazer suplementação indiscriminada. Aí a pessoa poderia ter um prejuízo, mas aquelas pessoas que têm um quadro de deficiência, essas sim se beneficiariam, logicamente, tá? Então, essa controvérsia aí giraria muito em torno daquelas pessoas que não têm necessidade de suplementar e suplementam, tá? Um outro nutriente específico que atua diretamente no nosso sistema imunológico é a vitamina E. A vitamina E, ela é um potente antioxidante, né? Que é lipossolúvel, né? Uma vitamina lipossolúvel e que ela atua protegendo as nossas membranas celulares contra a peroxidação. E aí, uma deficiência de vitamina E, né, no consumo dessa vitamina, levaria a uma diminuição na resposta imune, com prejuízos no combate à produção desses radicais livres. Vocês lembram daqueles ROIs, as espécies reativas de oxigênio? Então, deficiência no consumo de vitamina E faz com que haja um prejuízo no combate, combate a esses radicais livres. E isso favoreceria a peroxidação dessas membranas, né, celulares, tá? Uma deficiência de vitamina E também, ela geraria um quadro de diminuição na proliferação dos linfócitos e na atividade das células natural killer. Também prejudicaria a produção dos anticorpos específicos e o mecanismo da fagocitose pelos neutrófilos. Com relação ao zinco, né, que é um mineral, a sua deficiência prejudicaria a questão da redução, né, levaria à redução no número de precursores para células imunológicas, né, e diminuiria o processo de fagocitose, prejudicaria as células natural killer, né, fazendo com que houvesse uma redução dessas células e houvesse também a redução do número das células T e também prejudicaria a função dessas células T. E uma deficiência de ferro levaria a uma atrofia do timo, que é considerado um dos órgãos imunes, né? Além da medula, do baço, né? Dos linfonodos. Então, assim, deficiência de ferro leva a uma redução do timo, que é um importante órgão que atua no mecanismo da imunidade, tá? Existe uma controvérsia da suplementação de ferro, ela está relacionada à inflamação e ao crescimento de micro-organismos, tá? Então, por esse motivo, não é aconselhável se fazer suplementação de ferro em pacientes com histórico de HIV positivo, tá? Então, tem que se avaliar direitinho os casos para ver se essa suplementação não estaria prejudicando esses pacientes, favorecendo o crescimento de outros micro-organismos, certo? Com relação ao selênio é um mineral que é extremamente importante, porque ele atua como cofator de diversas enzimas, né? Além de atuar como um agente antioxidante, tá? Uma redução, né? Uma deficiência de selênio gera um aumento da virulência, ou seja, aumenta da capacidade, né, de disseminação do vírus. Acontece a redução da quantidade e da atividade das células natural killer e diminui a proteção contra o estresse oxidativo. E falando dos probióticos e prebióticos, probióticos são os micro-organismos vivos e os prebióticos são os nutrientes, né? As substâncias que vão nutrir
os micro-organismos, né? Então, os probióticos, eles são de extrema importância, porque eles podem atuar na boa manutenção da barreira do trato gastrointestinal do hospedeiro, tá? Fazendo com que a microbiota desse hospedeiro, né, ela fique colonizada, né, por bactérias benéficas, tá? Se o consumo do probiótico ele for feito de forma regular e também associado a isso, houver uma alimentação adequada, né? A produção de ácido lático e proteínas antibióticas que inibem diretamente o crescimento de patógenos, né, é feito por esses micro-organismos, né, probióticos. Então, eles produzem ácido lático e proteínas antibióticas. E eles vão inibir o crescimento daqueles micro-organismos que são ruins, tá? Além disso, os probióticos, eles vão competir contra os micro-organismos patogênicos por nutrientes. Então, se a gente tem uma população intestinal, né, no nosso intestino, mais rica de micro-organismos benéficos, né, como é o caso dos probióticos, tá? Eles vão competir contra os patogênicos por nutrientes e eles vão ganhar, tá? Porque eles estão em maior quantidade. Então, consequentemente, os micro-organismos patogênicos iriam, vamos dizer assim, morrer, né, por falta de nutrientes. E aí, esses probióticos iriam prevalecer, tá? E também os probióticos, eles exercem efeito positivo na imunidade, porque eles auxiliam a aumentar o processo de fagocitose e eles ajudam a ativar as células natural killer. Então, essas são as funções dos probióticos, né? Falando dos efeitos positivos dos probióticos na imunidade. Já os prebióticos, que são os nutrientes, né? As fibras, por exemplo, né? Os oligosacarídeos, né? Essas fibras, esses oligosacarídeos, eles são fermentados no cólon, né? No intestino grosso, seletivamente pela microbiota intestinal, ou seja, quem vai fermentar esses prebióticos são as bactérias benéficas, tá? E isso faria com que houvesse, né, o aumento dessas bactérias benéficas, porque se tem nutriente para essas bactérias benéficas, né, a oferta de grandes nutrientes para essas bactérias benéficas, é lógico que elas iriam se proliferar, tá? Certo, gente? Então, esses são os principais nutrientes que estão envolvidos no processo da imunidade. E como aqui a gente também tem a questão da vitamina C, né, que eu já ia esquecendo, mas ela é extremamente importante, a gente sabe disso, né, que quando a gente está resfriado, está gripado, todo mundo fala, toma a vitamina C. E por que a vitamina C ela é tão importante? Porque ela diminui, ela diminui a... Cadê, gente? A deficiência da vitamina C, ela diminui a atividade das células natural killer, ela diminui a proliferação dos linfócitos e ela diminui a atividade antimicrobiana. Ou seja, se a gente tem uma alimentação deficiente da vitamina C, a gente vai ter comprometimento do nosso sistema imunológico. Então, por isso que a gente tem que consumir quantidades adequadas de vitamina C, para que as células natural killer elas possam atuar de maneira adequada, para que nossos linfócitos eles possam se proliferar e para que a gente tenha uma boa atividade antimicrobiana, tá? E aí, para finalizar, a atividade que eu falei para vocês, que vocês vão fazer em casa e me enviar por e-mail, né? Vocês vão pesquisar qual seria o papel da glutamina e da arginina na imunidade, tá? Então, só isso.
vai pesquisar qual a função, o que é, né, logicamente, o que é glutamina e o que é arginina, né? Vocês saberem o que é, do que se trata, e qual a função da glutamina e da arginina na imunidade. O que elas trazem de positivo para a imunidade. E aí vocês vão ter que inserir a referência de onde vocês tiraram isso. Tá certo? Só isso, tá, gente? Show Pra semana que vem, Fernanda? para semana que vem. Tá bom. Essa aí pra semana que vem, pra prova? A prova é semana que vem, gente? Não. Não, é dia 21, né? Se eu não me engano. Então, vamos ter ver um resuminho que vocês têm que fazer. As provas começam dia 22. A sua prova, no caso, vai ser dia 24. Então, isso aí é para semana que vem, já. Tá bom? Mas essa matéria não vai cair na prova, tá, Não, Lívia? não vai cair na prova. Tá bom, Eu tá só quero bom. registrar quais doenças imunodeficientes têm mais destaque. Que? Quais doenças autoimunes têm mais destaque? Tem lúpus, por exemplo, é uma doença autoimune, né? Que é bem conhecida, Ah, tá? E para aproveitar o gancho, por isso que eu dei essa aula hoje, na semana que vem a gente vai dar HIV, SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, tá bom? Tem muito a eu ver também vi um vídeo sobre doença de Crohn. É, É uma doença de doença de Crohn imune, não é? é uma doença inflamatória que tem a ver também com essa questão da ativação do sistema imunológico. É uma das doenças inflamatórias, tá? Ok. Certo? Então, Certo. gente, boa noite para vocês, bom estudo. Boa noite. Até semana que vem, tá? Gostar Boa da noite. aula? Até. Boa noite, Fernanda. Bom feriado, hein? Bom feriado, obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.